Olá, eu sou o Diego e esse é o Cafezinho, o programa de férias aqui do podcast Parentalidade Preta. A ideia é você parar aqui 20 minutinhos, pegar um café e ouvir alguns trechos da primeira temporada que eu separei aqui para trazer de novo como um flashback. Para você que chegou agora, eu estou entre temporadas, estou começando a produção da próxima, que deve voltar em algum momento, mas nem por isso a gente vai ficar sem podcast. Eu vou trazer aqui alguns trechos das trocas que a gente teve no segundo semestre de 2022, caso você tenha perdido alguma coisa. Então, a cada 10 dias, eu venho aqui e compartilho um trecho que eu acho importante pra gente matar a saudade e se preparar para a próxima temporada. Nesse programa, você vai ouvir um trecho da troca que eu tive com a minha amiga Catiúcia Ribeiro e outro com a minha amiga Dani Nunes. Espero que você goste. Na sua opinião, como crianças pretas conscientes da sua agência, e se você puder falar um pouquinho a respeito desse conceito de agência, na história mudaria o mundo? Bom, agência é um conceito pensado pelo Dr. Molefe Ketchant, professor aqui da universidade, chefe do departamento aqui da universidade onde eu estou, né? E, na verdade, agora a chefe do departamento é a doutora Amanda Zama, mas ele está, né, junto dessa perspectiva. Bom, o que é a agência, né? A supremacia política, cultural, religiosa, tecnológica, eurocêntrica dos últimos 500 anos, né, levou os povos dos 6 continentes do mundo, né, e levou os povos africanos e colocou a Europa como o único centro, né, aquela que percebem a origem, que determina tudo de como nós percebemos o mundo. A consequência dessa percepção é que os povos, né, do continente africano, pensando na nossa realidade enquanto pessoas pretas, se tornarem invisíveis, né? E se tratando desses povos que são marginalizados pela colonização, os povos africanos, essa invisibilidade ganha uma proporção infinitamente maior, né? Porque ela vem tangenciada pelo racismo. Então, o Dr. Molefe Ketchant, quando ele pensa, né, a afrocentricidade, né, tratando da justificativa de centrar os povos africanos e reorientá-los na história, possibilita encontrar sua localização no mundo, né? Para entender de qual lugar nós partiremos para pensar e construir a nossa própria agência, né? Uma vez que nós estamos em desagência, né? Para que os africanos, nós, né, africanos renascidos nas diásporas e dentro do continente africano, possamos desenvolver uma identidade positiva, sabe? De assumir o controle das nossas vidas. Então, a agência, nas próprias palavras do Dr. Molefe, é a capacidade de dispor de recursos psicológicos e culturais necessários para o avanço da liberdade humana, né? E aí ele fala que o que nós podemos analisar em qualquer discurso, né, em qualquer análise, em qualquer perspectiva cultural, é que os africanos são agentes fracos, né, porque eles estão em desagência, marginalizados na condição de marginalidade da sua própria história. Então, os africanos têm sido negados eles têm sido negados dentro desse projeto de dominação racial branca, né? E quando a gente fala dessa marginalização, é a obliteração da sua presença, do seu significado, das suas atividades, da sua história, da sua cultura, das suas filosofias. Essa realidade ela é negada justamente para a destruição da sua personalidade espiritual e mental, né? Enquanto pessoa africana. Então, o Dr. Molefe diz, né, nós precisamos sair desse processo de desagência e construir a agência da nossa própria narrativa, né? Trocando por miúdos, como se fala, é pegar o controle da nossa história. Pegar o controle da nossa história é tomar as rédeas da nossa vida, entender, inclusive, né, quem nós fomos para conseguir compreender o que nós voltaremos a ser, né? Voltaremos a vir a ser. Eu gosto muito quando o mestre Velho traz essa expressão. Então, quando as crianças elas são conscientes da sua agência, as crianças pretas, elas mudam a história sobre si mesmas, sabe? Ela muda a sua autoestima, a sua perspectiva cultural, a sua perspectiva espiritual.
e se entende enquanto força, enquanto potência, porque ela não vive mais sobre a maquiagem do outro, né? Mas ela vive a partir da sua própria narrativa. Real. A gente tenta fazer isso na criação, e eu tô falando até nessa disciplina positiva, que colocaram um nome para algo para ser comercializado, e é como eu falo que a gente tem que hackear esse sistema por dentro. Deixar seu filho decidir o que ele quer fazer e tentar bancar aquilo ali, né? Então, eu falando em ações simples, cotidianas. Você quer fazer tal coisa? Não quero fazer. Mas e aí, vai obrigar? Sabe, eu acho que é um ponto para fortalecer isso. É um ponto só para fortalecer isso. Porque a gente tira uma criança de dentro de casa, daqui a alguns anos, os meus filhos saem de casa entendendo que eles não são obrigados a fazer coisas que os subvertam. Isso. Por entender o que é subversão, isso aqui não é certo. Isso aqui eu não sou obrigado a fazer. E escolher. Eu não quero fazer isso, não admito, isso aqui não é para mim. A gente tá ralando aqui para garantir que eles tenham força suficiente para bancar, né? Vou trazer para um exemplo aqui, só para ilustrar. Pego a minha filha mais nova, a Aurora, e faço cosquinha. E aí quando ela fala, para, eu vou lá e falo, papai parou porque você pediu. E acho que a gente entra nessa questão de colocar... Não vou trazer a agência para isso aqui, mas eu tô colocando em exemplos práticos o que constrói essa consciência de permissão, de consentimento, de ter voz, né? Eu pedi para parar, eu não quero que continue. Então, se a gente... mas isso também é agência. Sim, porque você constrói nela um fortalecimento da percepção que ela tem sobre si. Sim. E isso é muito grandioso, né? Porque assim, quando você tem no final do filme do Malcolm X uma cena muito bonita que é o Mandela conversando com as crianças, né? Uhum. E as crianças levantam no final e falam I am Malcolm X, né? Eu sou o Malcolm X, eu sou o Malcolm X. O que você está dizendo para essa criança? Eu sou a força do que os meus ancestrais. Então, isso que você faz é você dizer para ela o quanto é o limite dela. Uhum. E isso é a partir de um fortalecimento da autoestima dela. Você fala para ela que o cabelo dela é bonito, quando você fala para ela que a história dela é bonita, quando ela olha para ti e percebe quanto os homens negros são bonitos, isso vai ter uma afetação quando ela olha para a mãe e vê quantas mulheres negras são bonitas, sabe? Isso tem uma afetação, inclusive, na forma como ela no futuro vem a se relacionar afetivamente, porque ela sempre se percebeu enquanto bonita, então ela vai entender os seus iguais enquanto bonitos. Né? Então isso é um fortalecimento disso, isso é muito importante, é fundamental, na verdade, isso é agência. Vou aproveitar esse intervalo aqui para falar da nossa campanha de financiamento coletivo, que está lá no apoia.se/parenta. O link está na descrição desse episódio. Lá você consegue ajudar financeiramente o podcast Parentalidade Preta para que a gente possa melhorar a nossa produção. Se você ainda não conhece o podcast Parenta, vai ver em qualquer episódio, inclusive nesse que eu recomendei, que a introdução ela tem um ar de imersão. É um documentário que vem levantando o assunto do tema que vai ser debatido. Então é para essas introduções que eu gostaria de ter capacidade de pagar um site que disponibiliza essas trilhas e vão dar um pouco mais de emoção para elas. Então dá uma chegada lá no apoia.se/parenta. Lá tem todas as instruções, você cadastra seu cartão de crédito e o apoio mensal chega aqui pra gente continuar a produção, beleza? E nessa segunda parte eu trago um trecho da conversa que eu tive com a Dani. A gente falou sobre mulheres na política. Esse episódio saiu na época da eleição, foi muito relevante. A introdução dele tá muito bacana. Se eu fosse você, dava uma olhadinha lá. O link tá aqui na descrição, é só você chegar e procurar. Parenta 6, Mulheres na Política. O que a gente deve falar de política para as nossas meninas? Eu acho que primeiro é falar que elas podem chegar lá, sabe? Uhum. É incutir o desejo como a gente incute. Eu quero ter uma filha médica, quero ter uma filha advogada, quero ter uma filha engenheira. A gente precisa começar a falar, eu quero ter uma filha vereadora, quero ter uma filha deputada, quero ter uma filha presidente, quero ter uma filha governadora. Acho que a primeira coisa é plantar a sementinha, sabe? Porque o que a gente odeia não se chama política. Tem outros nomes. Corrupção, peculato, rachadinha,
E política tem como princípio bem comum. Então, o que a gente normalmente vê nos noticiários, esquemas de corrupção, não é a política. São politiqueiros que se aproveitam da política, desse espaço, para poder fazer isso tudo. E eu acredito que as novas gerações precisam estar atentas para saber como funcionam as casas legislativas para exatamente cobrar. E eu acredito que a gente precisa levar as nossas crianças até lá para naturalizar a presença das crianças que serão futuras eleitoras, tanto para o processo enquanto civis, que é o direito a exercer a sua cidadania por meio do voto, mas também pelo direito de exercer a sua cidadania querendo estar naquele lugar, querendo criar leis para os seus semelhantes, querendo fiscalizar onde o dinheiro da saúde está sendo destinado, onde o dinheiro da infraestrutura, né, que afeta também o nosso cotidiano, porque as nossas ruas não estão asfaltadas. É porque não foi destinado recurso. E por que as nossas escolas estão sucateadas? Por que a gente não tem professor? Por que a gente tem tempo vago o tempo inteiro? Por que a gente tem filas e filas e a gente precisa esperar muito para ser atendido por um médico na clínica da família? A gente precisa compreender que esses processos que a gente vê acontecendo constantemente é a política, mas principalmente a ausência dela. Então a gente não pode se dar ao luxo de ser coadjuvante nessa história. A gente tem que ser protagonista, tanto quanto eles. Talvez até mais, né? Até mais. Mais uma vez eu queria te convidar para conhecer os programas cujos trechos vieram aqui para esse cafezinho. São programas muito bons, muito bacanas mesmo. Foram trocas nas quais eu me engrandeci muito, ganhei muito, aprendi bastante. Já soltando um spoiler do que vai acontecer na próxima temporada, já tem episódio gravado, alguns vão ser exclusivos para os apoiadores, a gente vai criar um local somente para apoiadores, então você que queira de repente aumentar um pouco do seu repertório com o que a gente troca aqui, ainda com conteúdo exclusivo, procura lá no apoia.se/parenta, lá tem as instruções de como você consegue apoiar o projeto e fazer com que ele chegue mais longe. A partir da próxima temporada vai ter episódio exclusivo, vai ter material exclusivo, coisa que não vai ao ar no programa cheio. Então, se você quer aumentar um pouco o seu repertório, ainda com conteúdo exclusivo, dá uma chegadinha lá. Isso não significa que quem não apoia vai ficar sem conteúdo. Com certeza não. Só vai ter um pouquinho mais para quem chega junto aí e faz o projeto chegar um pouco mais longe. Mas se o apoio financeiro não dá para rolar agora, faz o seguinte, manda algum episódio para 5, 6, 10 pessoas e diz, escutei e gostei muito, dá uma olhada, acho que você ia gostar. De repente você ajuda muito mais, inclusive. E a gente vai ficando por aqui com um cafezinho, o programa de férias do Parentalidade Preta. Obrigado por tomar esse café comigo. Qualquer coisa é só me chamar lá no @Parentalidade Preta no Instagram. Assim que eu tiver um tempinho, te respondo. Daqui a 10 dias eu volto. Nesse meio tempo, respira, beba água, não responda de primeira e se cuide. A gente se vê logo.